Como o Silvio comentou no bloco anterior, notícia que acabou de sair sobre julgamento no Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, o STF concluiu o julgamento para ampliar o alcance do foro privilegiado de autoridades na Corte. O ministro Luiz Fux, o último a votar, divergiu da decisão. A maioria já havia sido atingida para mudança, mas o julgamento havia sofrido suspensão em setembro do ano passado, após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na volta da discussão do texto, Nunes Marques reforçou a maioria e votou junto com os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre Moraes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O entendimento deles é que o foro por prerrogativa de função no Supremo segue válido, mesmo após uma autoridade deixar o cargo. Esse foro serve para crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. Piotr, começamos com você. O Silvio citou esse julgamento que saiu agora há pouco, então a gente está aqui apurando em tempo real, ao vivo, também para a nossa audiência esse julgamento aí. Lembrando que o ministro Nunes Marques, no ano passado, tinha pedido mais tempo para análise e agora o tema voltou à discussão na Suprema Corte. E no caso do ministro Nunes Marques, eu vi o argumento dele quando ele devolveu o voto, e já tinha formado maioria, agora fechou, né? É o seguinte, ele disse, olha, mas aí a gente corria o risco de não ter crimes punidos de acordo com a lei. Mas espera um pouquinho, se a lei é imperfeita e se a lei tem problemas, fala para o Congresso. E o Congresso vai dizer, não, é com essa imperfeição que ela vai viver. Ou não, podemos corrigir, vamos rediscutir isso. Passa pelas comissões, reanalisa-se todo o processo e pode-se mudar ou não. Mas quem faz isso é o Congresso. Nós estamos dizendo aqui, quando você amplia, então cometeu um crime, mas que crime? No momento em que nós estamos, qualquer coisa pode ser crime. A gente viu, por exemplo, o Supremo mandando fazer busca e apreensão por questões ideológicas, praticamente, em gabinete de deputado e senador. A gente viu isso agora, recentemente. Isso é um excesso. A gente viu também a omissão dos dois presidentes das duas casas nesses episódios até o ano passado. Estou falando de Arthur Lira e estou falando do Rodrigo Pacheco também. Agora mudou o comando, mas o Congresso vai deixar que o Supremo agora interprete uma lei e refaça uma lei, porque é o entendimento do Supremo que vai valer lá no final, de acordo com a conveniência do momento. Não, isso é uma lei. A lei diz no exercício da função. Acabou, volta para a primeira instância, como sempre foi. Se a justiça é lenta, corrija-se a justiça. Se a lei é imperfeita, pergunte ao Congresso se ele quer alterar. Mas não mudar. Agora muda o entendimento, daqui a pouco, então, isso vale para o resto da vida. Se você hoje, como diz o doutor Marcília no artigo dele, se você hoje pretende se candidatar a alguma coisa, saiba que você terá, se por um acaso alguém imputar algum crime, e no Brasil hoje basta imputar e você vai ter lá um inquérito aberto sem direito à defesa, sem que seu advogado tenha acesso aos autos, sem que as coisas sejam transparentes, sem que seu advogado tenha acesso às provas, porque aos autos é uma coisa, ter acesso às provas é outra. É isso que os advogados estão reclamando agora, naqueles inquéritos todos que agora vão provavelmente ser julgados pelo Supremo. Então, a sua vida inteira você vai ficar com o Supremo no encalço. Agora, se você tem um processo sendo julgado no Supremo ad eterno, para usar o latim que eles adoram usar tanto no direito, quer dizer que você vai ficar na mão do Supremo. Aí você vira o quê? Empregado do Supremo, porque o patrão vai ser Supremo do Congresso Nacional. Da turma vigente, ou seja, do mandato vigente, e mesmo que você saia. Que ponto nós chegamos? Nós estamos falando de uma coisa extremamente séria. Mantém-se os acordos, elege-se os presidentes das comissões, tal como foi feito no acordo para a presidência das duas mesas diretoras, e agora o Congresso que se debruce sobre essa questão e diga ao Supremo, não, chega, parou. É o mínimo que eles têm que fazer. O Hugo Mota, é difícil esperar alguma coisa Davi Alcolumbre, mas enfim, que se começar esse debate na Câmara, pelo menos envolve mais gente. Silvio, dá para dizer que essa decisão impacta aí no caso de Jair Bolsonaro, uma decisão aí para acomodar, vamos dizer assim, o caso de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, porque uma das linhas da defesa era justamente essa, que Jair Bolsonaro deveria ser transferido, né, o caso para a primeira instância. Olha, vamos lá. É claro que tem nuances nesse entendimento novo, né? Estava parado desde setembro, quando o ministro Nunes Marques paralisou o julgamento. Mas o entendimento que, pelo menos nessa primeira leitura, é que o Supremo coloca a mão em tudo e diz, olha, se você já foi deputado, senador, ministro, então você vai continuar aqui para sempre.
você não será remetido às instâncias iniciais, inferiores. Vamos pegar um outro caso aqui, por exemplo, Paulo, do ex-ministro dos Direitos Humanos, que saiu por conta de denúncia de assédio sexual, ministro Silvio Almeida. Portanto, ele já não é mais ministro. Então, ele continuará ali debaixo do guarda-chuva, da batuta e análise dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso é um entendimento do próprio ministro André Mendonça. Eu acho que eles ampliam os seus poderes. Essa é a primeira leitura possível. Ainda é muito novo, como você disse, aconteceu agora, por isso que eu chamei a atenção. Falei aquela hora, olha, foi 7-4, acabou. Então, aparentemente, o Supremo coloca a mão e diz assim, uma vez que você caiu aqui, você vai seguir aqui debaixo do que a gente quiser até o final. É um poder moderador, aliás, muito além do que já foi o poder moderador nas constituições que, lá de trás, né, nas constituições antigas, 1824, pode recorrer a qualquer outro tempo, nunca um poder teve tanto poder quanto o Supremo. Cauti. Não, primeiramente, uma corte constitucional num país normal, ela decide sobre questões de relevância constitucional ou, eventualmente, julga pessoas que foram privilegiadas para crimes que têm algum tipo de ligação com o seu mandato político, não, por exemplo, crimes comuns. Ou seja, para o nosso público entender, crimes como corrupção, tráfico de influências, lavagem de dinheiro, que são ligadas ao mandato de um deputado, ou de um senador, ou de um presidente da República, aí sim, cortes constitucionais nos países normais, onde existe uma separação dos poderes, julgam isso. Eles não julgam, por exemplo, crimes que são de crimes normais, crimes que são cometidos que não têm nenhuma ligação com as suas funções. Por exemplo, o caso de Silvio Almeida não deveria estar no STF, porque é um crime de importunação sexual, é um crime, agora não sabemos o que ele vai ser, da qual acusação se tornará de fato concreta, mas não é algo que deveria ser julgado lá. Assim como, por exemplo, se alguém tomar uma multa de trânsito, não é o STF que decide ou não sobre esse caso. Ele poderia fazer inúmeros outros exemplos. Então, esse entendimento, é claro que é um entendimento, de novo, para usar o latim que eles tanto adoram, ad hoc, ou seja, feito justamente para tentar utilizar isso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e justificar aquele processo que inevitavelmente terminará com a sua condenação antes das eleições de 2026, como eles mesmos já anteciparam, e precisava de uma justificação minimamente aceitável ou aparentemente aceitável do ponto de vista jurídico, mas que não tem nada a ver com princípios básicos de separação dos poderes e de competências de uma Corte Suprema.